A catedral, que chama catedral, porque lá tem a cátedra do bispo, ou seja, a cadeira do bispo. Então, a igreja de São João de Latrão foi a catedral de Roma. Ali tinha a cátedra do bispo de Roma, que o bispo de Roma é o Papa. E aí o nosso guia Alessandro já nos explicou um pouco disso, da importância da igreja, e até dados interessantes de como a geografia do lugar mudou, embora o som fique assim meio chiado, porque o Alessandro ele usava um microfone, um alto-falante pequenininho, mas é interessante a gente pegar com as palavras dele. Vamos ouvir um pouco agora. Quando fizeram... Era um imperador romano, talvez ouviram já falar o nome dele, que encomendou a construção. O imperador Constantino. Foi o primeiro imperador do romano cristão. A mãe dele, sabem quem era? Santa Helena. Então, aqui estava uma igreja. Antes de qualquer outra, esta foi a primeira. O nome dela era Salvador. Ao lado está esse palácio. Junto da catedral, só um palácio. Estão vendo o grandão ao lado, à direita? A gente chamava ele de patriárquio, pois aí moravam os papas. Porque o papa é bispo de Roma. Agora, também no Brasil, em qualquer diocese, não é? A igreja principal qual é? É a catedral. Essa aqui é a catedral. Sempre será a catedral. Ao lado da própria igreja, também no Brasil, ao lado da catedral, próximo da catedral, mora o bispo. E aqui morava o bispo de Roma. Só que o bispo de Roma é o próprio papa. Até o ano 1300, muito mais do que lá em São Pedro, lá no Vaticano moravam aqui os papas. Por uma temporada, houve uma época na qual os papas moraram na França, uma cidade chamada Avignon. Quando eles voltaram, aqui estava um incêndio que tinha queimado uma parte da residência deles e da igreja estragando. Então, resolveram mudar, foram ao Vaticano. E ainda hoje estão lá no Vaticano, não é? Mas essa sempre será a catedral. No interior dessa igreja a gente tem a cátedra. Cátedra também no Brasil. Quer dizer, a cadeira, o trono do bispo daquela diocese católica. Olha bem, a rua que a gente atravessou agora, não é? Não existia. Os papas moravam em um conjunto de edifícios enorme. Atrás de vocês está um desenho bonito, aquele dourado. Estão vendo aquele desenho? Olha. É um nicho, não é uma parede redonda. E aquele não é uma pintura, é mosaico, são pastilhas, azulejos, de ouro também. Aquele é só um pedacinho, é o fundo da sala de jantar do Papa, quando eles moravam aqui. Aquele era o refeitório, ele continuava para cá, aquela é a parede do fundo, entenderam? Era enorme, depois, devido à urbanização da cidade, demoliram muita coisa e fizeram essa rua que agora a gente atravessou para chegar até aqui. Mas a residência papal é um conjunto de construções enorme. E agora a gente vai entrar na catedral. Vocês vão ver, para quem gosta de arquitetura, quem trabalha nessa área de engenharia, vão ver na estrutura dessa igreja a assinatura de um grande arquiteto. Um grande arquiteto deixa, não é? O nome dele também na própria estrutura, no trabalho dele, brincando com a luz. Luz tem significado. Agora entrando, vou explicar, vou entender por quê. Vocês viram que interessante, né, gente? Quando ele mostra ali naquela parede externa da igreja, dizendo que antigamente lá era a sala de jantar da casa do Papa. Então a gente começa a imaginar, né, como mudou o lugar, mas sempre assim, a suntuosidade das construções, todas muito altas, tudo muito bonita. E depois daquela explicação, então, eis que chegamos à Basílica de São João de Latrão. Já nos impressionou também a entrada. Se Santa Maria Maior já parecia ser uma igreja grande, essa é muito, mas muito maior. Um pé direito altíssimo, novamente aquelas colunas feitas de mármore muito bonitas e o teto trabalhado já desde o exterior ali da igreja. A gente já foi vendo aqueles detalhes todos, toda aquela riqueza. Uma igreja do século IV, é claro que ela passou por reformas, ela não tinha esse formato, ela teve suas ampliações, mas dizem que a porta, aquela porta de bronze que a gente tem na entrada, essa é do início ali da época. Então o bronze, conforme o tempo passa, ele vai envelhecendo, ele adquire essa coloração esverdeada, como vocês podem ver. Uma porta imponente, como depois o Padre Célio comentou, o Guia, o Nelson também, uma porta aí em torno de
1.600 anos, né? A gente ter o privilégio de tocar em algo assim tão resistente, tão duradouro, é claro que também é muito emocionante. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, frágua de amor, aos teus pés venho, se tu me deixas humilde. Nós entramos aí na igreja de São João de Latrão, aí a gente chega lá, a gente não sabe nem para onde olha. O chão é todo feito em mármore, mas são tantos trabalhos interessantes naquele piso, não segue uma linha só, tudo padronizado. Vários tipos de montagens em cada lugar, seja arredondado, seja estilos mosaicos, mas é tudo de uma beleza, de um bom gosto e tudo tão limpo, né? Aí a gente lembra assim as igrejas de Jerusalém, aquelas sob o comando dos cristãos ortodoxos, daquela coisa escura, estranha. Aí parece que a gente já se sentia mais em casa, com muita nobreza, mas em casa. Vimos assim aquelas esculturas em mármore maravilhosas, né? Vimos as pinturas, todas feitas em pequenos mosaicos, ou pinturas, ou trabalhos em mosaico, tudo feito em ouro. Então, conforme eu vou falando aqui, espero que as imagens já estejam aí rodando para que vocês percebam de que é que eu realmente estou falando. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Divino peito que amor inflama. Falar das esculturas, lembrar que são as esculturas em torno ali da nave central, que é o altar ali da igreja, estão dispostas as esculturas dos 12 apóstolos. Só que dentre os 12 que Jesus escolheu, um deles o traiu, né? Que nós sabemos que foi Judas. Então Judas não ganhou a escultura ali na igreja de São João de Latrão, não. Quem está, digamos assim, o 12º apóstolo é Paulo, como eu mencionava com vocês. É alguém que não pertenceu ao grupo dos 12, mas que foi escolhido depois por Jesus, e foi esse apóstolo que a gente vai poder falar bastante dele, da importância que ele teve aí na história de difusão desses primeiros anos do cristianismo. Aí nós nos deparamos com a capela da Santa Eucaristia, e vimos ali as outras todas colunas em mármore branco, e ali eram colunas douradas. Aí chama a atenção também o porquê daquelas colunas. Então ali também nos foi explicado. Nós vimos lá no Egito a realeza dos faraós, né? Construiu uma pirâmide daquele tamanho para que fosse o túmulo deles, né? Até brinquei na época a mania de grandeza que eles tinham. Tudo para eles era feito em ouro. Aí, então, Santa Helena, trazendo nessa cultura de que se os reis, os faraós mereciam toda essa riqueza, os imperadores de Roma
nós vamos depois mostrar um pouco para vocês das ruínas que existem na cidade, que retrata também toda a riqueza em que esses imperadores estavam sempre envolvidos. Muito ouro, muita suntuosidade. E agora aquele que é o rei do mundo, o rei do universo. Jesus Cristo nasceu sim de uma forma humilde, mas ele é o nosso rei. Então é essa cultura que Santa Helena tentou trazer um pouco para Roma, para mostrar que também o nosso Deus merece toda essa realeza, essa riqueza que tem no mundo. Ele nunca valorizou tudo isso, mas uma forma de expressar amor, devoção, gratidão. Então diz que aquelas colunas que estão ali na igreja de São João de Latrão, adornando a capela da Santa Eucaristia, são colunas que vieram lá do Egito, de templos pagãos, vindo para uma igreja católica e estar num lugar tão nobre. Então isso tudo é história, é prazeroso a gente mostrar para vocês coisas que nós aprendemos lá e sempre com esse objetivo de também propagar tudo isso aqui. Então foi, claro, uma visita maravilhosa por essa igreja. E aí na saída dela, aí eu conversei um pouquinho com o Padre Célio para que ele, com as palavras de um sacerdote, reforce um pouco mais disso que a Cidinha falou aqui para vocês. Então vamos à matéria. Bom, pessoal, estamos aqui ainda na Basílica de São João de Latrão e agora o Padre Célio vai fazer uma síntese para nós da importância desse lugar. Primeiro, nós já sabemos que a igreja tem um dia específico que celebra essa basílica pela importância dela. E depois tudo aquilo que nós já vimos lá dentro, que é tudo maravilhoso. Vale a pena estar aqui, padre? Vale, é uma experiência única, né, Cidinha? E São João do Latrão é a Catedral de Roma, conhecido como a Catedral de Roma, a Catedral do Papa. Ela é a igreja mãe também de todas as igrejas, porque a igreja mais antiga foi construída, a primeira igreja que depois foi toda reformada, foi construída por Constantino. E tem algumas coisas aqui que são muito significativas, né? Essa porta, por exemplo, que é a porta do Senado Romano, essa porta tem 1.700 anos. Já pensou uma porta de 1.700 anos? E é uma pena, Cidinha, que ela está fechada. A outra vez que eu vim aqui estava aberta. Se a gente vê a espessura dessa porta, é coisa que impressiona. E depois São João do Latrão, além de ser a primeira basílica, além de ser a catedral mãe, é daqui também que o Papa, quando é nomeado, ele tem que marcar um dia para vir se apresentar aqui, como que tomar posse como bispo de Roma, porque o Papa é o bispo de Roma e essa é a Catedral de Roma. Então ele tem que tomar posse como bispo de Roma aqui, então é feita uma cerimônia também para ele aqui. E é muito rica em significado, em simbologia, está sepultado aí também um Papa, também do lado esquerdo dela tem aquelas colunas amarelas, que eram colunas colocadas ao deus do Império Romano, um dos deuses mais famosos, e Constantino pediu para retirá-las e colocá-las diante do verdadeiro Deus. Então é toda uma, vamos dizer assim, numa palavra nossa, uma pomposidade, uma coisa suntuosa, mas para a veneração, para a exaltação do verdadeiro Deus. Antes era para exaltar Deus do paganismo, agora está no lugar certo, vamos dizer. Está ali na capela do Santíssimo Sacramento, né? Agora, aquelas imagens, aquelas estátuas enormes dos apóstolos ali em mármore, isso também tem algum significado? Impressiona. Tem a imagem dos 12 apóstolos, são de mármore, feita por um artista famoso, e elas estão em volta da igreja toda. Não tem a imagem de Judas, porque ele foi o traidor, e tem a imagem de um que não fazia parte do grupo dos 12, que é São Paulo, mas que também depois se tornou apóstolo. Isso é rico em significado, porque a igreja dos apóstolos, né, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que se perpetua durante milênios, né, a igreja fundada sobre Pedro, que é a rocha, e com o colégio dos apóstolos, que até hoje nós temos os sucessores dos apóstolos, que são os bispos de nossa diocese. Então aqui nós temos a imagem de todos eles, menos de Judas, e no lugar de Judas, vamos dizer assim, substituindo Judas, está também São Apóstolo lá na frente.
Obrigada por essas informações. Vamos continuar o nosso tour, porque hoje o dia promete, né, pai? Promete, mesmo com o cansaço, né, a saída da Terra Santa, saímos de madrugada, mas tivemos uma saída tranquila, chegamos aqui e hoje o dia promete mesmo. Já fomos em Santa Maria Maior, vocês já acompanharam, e agora daqui vamos seguir o nosso tour. Eu acredito que agora nós vamos para o lanche, porque estamos cansados e com fome.